O Quarteto Fantástico tá logo ali, mas tem algumas coisas antes. Estamos falando das adaptações do Quarteto pela Fox. Sim, a Fox tentou algumas vezes trazer a primeira família da Marvel para as telonas, e o resultado foi no mínimo agridoce. Mas o que rolou nessas adaptações? O que deixou os fãs indignados quando aconteceu? Que ponta solta ficou? Será que algo volta pro UCM? Bora ver! Em 2005 tivemos o filme Quarteto Fantástico. Olha, para a época esse filme tinha seus méritos. O elenco, por exemplo, foi um dos pontos altos. Ioan Gruffudd como Reed Richards, o Senhor Fantástico, trazia aquela vibe de gênio meio atrapalhado. Jessica Alba como Sue Storm, a Mulher Invisível, era a beleza e a força do grupo. O Michael Chiklis como Ben Grimm, o Coisa, apesar de bem diferente dos quadrinhos, tinha seu charme. Aquele coração gigante por trás da casca de pedra. E claro, Chris Evans como Johnny Storm, o Tocha Humana. Ele entregou um Johnny carismático, mulherengo e fanfarrão. E a história, apesar de simples, cumpria o papel de apresentar a origem dos poderes e os personagens de forma acessível para o público que não conhecia os quadrinhos. Além dos quatro, tivemos a presença de Victor Von Doom, interpretado por Julian McMahon, que inicialmente era um rival de Reed Richards e o financiador da missão espacial que deu origem aos poderes do grupo. Também vimos Alicia Masters, a escultora cega que se torna um interesse amoroso do Coisa, trazendo um toque de sensibilidade à trama. Mas nem tudo eram flores, né? Se o elenco principal foi um acerto, o mesmo não pode ser dito sobre a adaptação do Doutor Destino. Nos quadrinhos, Victor Von Doom é um dos maiores e mais complexos vilões da Marvel. Um gênio, um ditador, um mestre da magia e da tecnologia, com uma armadura icônica e uma motivação que vai muito além de simplesmente querer dominar o mundo. No filme de 2005, ele foi nerfado. E muito! O Doutor Destino do filme era um empresário invejoso, que ganhou poderes elétricos e uma pele metálica após a mesma tempestade cósmica que atingiu o quarteto. Ele se tornou um vilão genérico, sem a profundidade, a inteligência e a imponência que o personagem merece. Sua motivação era rasa, e sua descaracterização foi um dos maiores pontos baixos do filme. Ele não era o soberano da Latvéria, não tinha a mesma maestria em magia, e sua armadura, apesar de visualmente interessante, não transmitia a mesma ameaça. 2 anos depois, em 2007, a Fox tentou de novo com o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, e para a surpresa de muitos, esse filme conseguiu acertar em alguns pontos que o anterior errou. O maior acerto, sem dúvida, foi o Surfista Prateado. O visual dele estava impecável, a forma como ele se movia, a prancha, os efeitos visuais eram bons apesar da época. A gente sentia o peso da sua missão, a tragédia de ser o Arauto de Galactus. Ele era o grande destaque do filme, e suas cenas eram as mais esperadas. A ação também foi um pouco mais grandiosa, e a ameaça parecia mais global. A dinâmica da equipe continuava boa, e o filme tentou explorar um pouco mais o relacionamento entre Reed e Sue, com o casamento dele sendo um dos pontos centrais da trama. O filme até tentou dar um pouco mais de destaque ao Doutor Destino, que retorna com seus poderes e busca a prancha do surfista para si, mas ainda assim, ele não alcançava a grandiosidade do vilão dos quadrinhos. Mas, como sempre, tinha um porém gigantesco, e esse porém tinha nome: Galactus. Nos quadrinhos, Galactus é uma entidade cósmica colossal, o devorador de mundos, uma figura imponente e aterrorizante, com um capacete roxo icônico e uma fome insaciável por planetas. No filme, ele foi reduzido a uma nuvem espacial gigante. Uma nuvem! Ignoraram totalmente o visual clássico dos quadrinhos, e ele passou a ser uma poeira cósmica gigante, sem forma definida, sem a presença que o personagem exige. Foi uma das maiores decepções para os fãs, e um dos maiores erros do filme. A justificativa, na época, era que seria muito difícil adaptar o visual de Galactus para o cinema sem que ele parecesse ridículo ou que a audiência não o levasse a sério. Mas, convenhamos, uma nuvem cósmica não é exatamente a solução que a gente esperava para um dos seres mais poderosos do universo Marvel. A gente mal via o Galactus, só os efeitos da sua chegada e a nuvem se aproximando. E isso tirou completamente o impacto da ameaça que ele representava. E como essa história se encerrou? O filme termina com o Surfista Prateado se sacrificando para deter Galactus, aparentemente morrendo no processo, mas em uma cena pós-créditos que nunca foi amarrada, a gente vê o Surfista Prateado vivo no espaço, com sua prancha.
cena, abrindo os olhos. Era um gancho claro para uma continuação, talvez um filme solo do surfista, ou um retorno dele para ajudar o quarteto novamente, mas essa continuação nunca veio. A Fox não deu seguimento a essa ponta solta, e o destino do surfista prateado ficou no limbo. E falando em pontas soltas e retornos inesperados, o tocha humana do Chris Evans fez uma participação em Deadpool e Wolverine. Isso pode significar algumas coisas. Ou os personagens daquela realidade foram parar no vazio, uma dimensão para onde são enviados os elementos descartados de outras realidades, ou aquele tocha era simplesmente uma versão alternativa do que vimos nesses filmes do quarteto. Se levarmos isso em conta, entendemos que a Marvel tem o poder de brincar com essas possibilidades, trazendo de volta rostos conhecidos de formas inesperadas. Quem sabe o próprio surfista retorne diretamente daquele universo. Agora vamos para uma outra adaptação. Essa é uma história à parte. O filme Quarteto Fantástico de 2015 consegue ser para muitos o pior filme de super-heróis já feito, sem nada de bom, tudo muito ruim. O elenco não convenceu, a história era horrível, e tudo que poderia ter sido ruim nesse filme foi. A trama tentou uma abordagem mais realista e sombria, mas o resultado foi um desastre. A história original foi completamente alterada. Não existiu viagem espacial como nos quadrinhos ou nos filmes anteriores. Eles ganharam os poderes por um tipo de viagem interdimensional para uma dimensão alternativa chamada N-Zone. Na hora de voltar foi basicamente o que atingiu eles, ou coisa do tipo que lhes deu os poderes. Por exemplo, a cabine do Johnny pegando fogo e a do Coisa sendo atingida por várias pedras. O Johnny, inclusive, está sempre em chamas e usa uma espécie de dispositivo para ligar e desligar os poderes, o que é uma ideia completamente bizarra e desnecessária para um personagem que tem controle sobre suas chamas. O Doutor Destino, aqui interpretado por Toby Kebbell, também foi um desastre. Ele era um programador antissocial que se juntou à equipe de Reed Richards e foi transformado na mesma dimensão. Sua motivação era ainda mais confusa e sua aparência, uma armadura que parecia ter sido feita de lixo, não ajudava em nada. O filme foi um fracasso de crítica e público e rapidamente foi esquecido, deixando um gosto amargo na boca dos fãs. Não havia química entre os atores, o ritmo era lento e a ação, quando existia, era sem impacto. Foi uma tentativa de reinventar a roda que resultou em um pneu furado. O primeiro filme, de 2005, apesar das falhas com o Doutor Destino, acertou no carisma do elenco e na dinâmica da equipe, principalmente entre o Johnny e o Coisa. O segundo, de 2007, trouxe um surfista prateado visualmente interessante, mas pecou gravemente na representação de Galactus. Já a versão de 2015, bem, essa é melhor nem comentar, né? Foi um erro do início ao fim, sem conseguir capturar a essência dos personagens ou entregar uma história minimamente interessante. O que funcionou nos filmes anteriores foi a leveza, o senso de aventura e a química entre os heróis. O que faltou foi respeito aos vilões icônicos, uma adaptação mais fiel de elementos cruciais dos quadrinhos e, principalmente, uma visão consistente para a franquia. Agora, com a Marvel Studios assumindo as rédeas e com o novo filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos a caminho, a esperança se renova. A Marvel tem a chance de aprender com os erros do passado, trazer a grandiosidade que a primeira família merece e finalmente nos entregar a adaptação definitiva que os fãs tanto sonham. Que venha o Quarteto Fantástico do UCM, com toda a sua glória quadrinesca e sem nuvens cósmicas. E você, qual sua opinião sobre as adaptações da Fox? Qual foi o maior acerto e o maior erro na sua visão? Não esquece de deixar seu comentário, gosto muito de saber sua opinião.